Eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Eu sei que você está perguntando, cadê a Vanessa? Cadê? Pois é, a Vanessa não vai conseguir gravar hoje. Ela está bem, tá? Mas com probleminha de saúde, então ela não conseguiu ficar aqui com a gente hoje na gravação, mas nos próximos, se Deus quiser, ela vai estar. Inclusive, ela disse para mim, vai lá e grava. E como eu sou um marido obediente, obviamente, eu estou aqui gravando para vocês acompanharem as notícias da semana, tá? Eu sei que não vai ter o mesmo charme sem a Vanessa, mas faz um esforço aí e acompanha esse compilado aqui com a gente. Aliás, deixa eu começar dando dois recadinhos. Você já ouviu falar do termo dívida cognitiva? Ele é o acúmulo silencioso de dúvidas, atalhos e trechos de código que você usa aí sem entender totalmente e que, mais cedo ou mais tarde, cobram um preço em forma de bugs difíceis, insegurança técnica e decisões que travam a evolução do seu projeto. Na prática, ele surge quando a gente aprende só ali o suficiente para funcionar, mas não o necessário para dominar de verdade. E por que eu estou falando isso? Eu acho que todo mundo aqui conhece o Felipe Deschamps, né? A gente acompanha o canal dele há muitos anos e sabe o nível de preciosismo e a qualidade técnica e principalmente ali o cuidado que ele tem em explicar coisas complexas de um jeito que todo mundo entende de primeira. E ele pegou toda essa bagagem, mais a sua experiência como CTO, trabalhando em grandes projetos, e empacotou tudo no curso Dev. Você já deve conhecer, né? Que é muito mais do que um curso de programação. Ele é um curso para formar programadores, pessoas com capacidade de construir qualquer coisa que quiserem, se virando em qualquer situação do mundo real que vier para cima de você. E vou te falar, nós assistimos várias aulas a convite do Deschamps e o conteúdo é realmente diferenciado. Tivemos a sensação que o Felipe puxou uma cadeira e sentou ali do nosso lado para passar a experiência de carreira dele. Um papo de dev para dev. A gente se sentiu realmente abraçado durante essa jornada. Um ponto interessante é que ele utiliza como base do curso o Tab News, que é um projeto real que milhares de pessoas usam todo mês, eu inclusive, tá? Então, já está validado em produção. Além do código e arquitetura e os problemas do dia a dia de uma aplicação que opera no mundo real, tem toda a parte de como ser um adulto profissional, maduro e preparado para um ambiente de trabalho altamente sofisticado. Então, se você sabe o básico, teve contato com alguma linguagem qualquer aí de programação, mas não se sente ainda confiante ou está precisando dar uma afiada naquilo que você já domina, nós recomendamos de verdade você conhecer o curso Dev, tá? Ele já é um divisor de águas para mais de 10 mil alunos e com certeza ele é também para você. E nesse mês o curso Dev, que o endereço é curso.dev, tá? Está com uma promoção inédita e o Felipe não sabe se vai fazer de novo. Compre um e leve dois. Se você se matricular agora, você vai ganhar um segundo acesso gratuito. Você pode dar de acesso aí para um amigo que você está precisando, dar uma força para ele, ou um colega de trabalho para fazer um pair programming. Também dá para pagar com 2 cartões. Então, convide um amigo ou um colega para dividir o valor com você e estudem juntos por contas separadas. Obviamente, a gente deixou aqui um link nosso na descrição para você ganhar um cupom especial com 10% de desconto. Você ainda tem a garantia total, tá? De 30 dias. E se tiver um limite do cartão, dá também para parcelar mês a mês de forma recorrente pelo cartão. Então, não deixe de acessar o link aqui. Vou deixar o card aqui também para você. Mas olha só, eu tenho mais um recadinho para você super importante. Eu tenho simplesmente a melhor dica para você que é desenvolvedor ou só um curioso aí nesse mundo de tecnologia. Você sabia que em março, agora, acontece o evento que dita como a inteligência artificial e esse mundo de LLMs e agentes de IA está se desenvolvendo? Há vários anos que eu e Vanessa acompanhamos de perto e é ali que a gente percebe por onde os grandes investimentos em tecnologia estão indo. Você também deveria acompanhar, tá? O NVIDIA GTC. Esse evento é simplesmente gigante e tem muito conteúdo técnico para nós profissionais, mas é onde também as grandes empresas estão antenadas. A boa notícia é que dá para acompanhar online e aqui do Brasil. O evento sempre abre com o keynote do Jensen Huang, que é o CEO e fundador da NVIDIA, e ele vai mostrar o que vem por aí no mundo dos agentes de IA e a física voltada para a robótica, todo mundo está acompanhando o crescimento disso, e processamento avançado, entre outras novidades que vão surpreender o mundo, tá? Isso muda tudo.
como diria uma IA por aí. A minha dica, então, é você acompanhar junto com a gente. Corre no link que está também aqui na descrição para você garantir o acesso gratuito do conteúdo virtual do evento. E eu te aconselho fortemente você já se inscrever e selecione aí o conteúdo que você quer acompanhar, porque é tanta coisa, tá? Que se você deixar para o último dia, você não vai conseguir escolher. São mais de 1000 sessões. Além disso, as sessões ao vivo são limitadas, por isso é melhor você não marcar bobeira e não perder. Recados dados, vamos às notícias. IBM perde 30 bi com um anúncio da Anthropic sobre COBOL. Olha só o que aconteceu. A Anthropic anunciou novas capacidades do Cloud Code para acelerar a modernização de sistemas escritos em COBOL. Segundo a empresa, a ferramenta automatiza a fase de exploração e análise, costuma consumir a maior parte do esforço, incluindo mapear dependências e grandes bases, documentar fluxos e identificar riscos que levaria meses para analistas humanos. Coçou aqui um pouquinho a orelha, tá? A empresa afirma que a IA pode reduzir o tempo necessário para modernizar esses sistemas, permitindo que projetos sejam concluídos em meses ou poucos trimestres. Poucos trimestres. Pode ser 20 trimestres? 60 trimestres, não sei lá. O anúncio ganhou peso porque o COBOL segue rodando em produção em sistemas críticos, como finanças, companhias aéreas e governos. E a Anthropic citou estimativas de que a linguagem processa 95% das transações de caixas eletrônicos nos Estados Unidos. Não sei como é que é esse número aqui no país, tá? Se você for da área bancária e souber mais ou menos ali, eu sei que o COBOL é muito utilizado aqui ainda no Brasil, mas em caixas eletrônicos eu não tenho essa percepção. Se você souber alguma informação disso, pode comentar aqui, tá? Num contexto em que o número de profissionais que dominam esse legado diminui anos após anos. Mas isso é verdade, né? No pregão de 23 de fevereiro, as ações da IBM caíram por volta de 13%. Depois até recuperou um pouquinho, tá? A maior queda diária em mais de 25 anos. E o recuo tirou mais de 30 bi do valor de mercado da empresa. Parte da reação está ligada ao fato de que a IBM tem forte atuação em mainframes e serviços ligados a código legados. E investidores passaram a considerar o impacto da automação na redução do tempo de custo de projetos, que antes exigiam grandes equipes e contratos longos. No noticiário do dia, a ação apareceu com queda relevante ali no ano. A pressão não ficou ali só na IBM, tá? A leitura de automação atingiu também consultorias e houve queda em ações de cibersegurança após a Anthropic apresentar também um recurso do cloud voltado a escanear bases de código em busca de vulnerabilidades. Então você vê que agora, olha como é que está sensível o mercado, né? O pessoal da Anthropic vai lá, o CEO possivelmente, né, principalmente, vai lá e anuncia alguma coisa num post no blog da empresa e derrete as ações de uma empresa aí centenária. Você vê como tá, mesmo sem provar o que está escrito ali, tá? É porque tem muita gente, obviamente, investindo em inteligência artificial, as empresas, né? E esses players, eles precisam continuar relevantes. Isso quer dizer que o que estava escrito lá no blog da Anthropic não é verdade ou não vai acontecer? Só o tempo dirá. Vamos analisar friamente. Será realmente que o problema do COBOL é só fazer um depara de uma linguagem ou migrar para um outro tipo de infra? Isso aí já está resolvido o problema? Eu digo que o legado do COBOL, acho que vai muito além disso. São sistemas críticos e colocar isso, né, eu considero, pelo menos o sistema bancário é sistema crítico. Se der um crash ali, a economia mundial vai para o ralo, né? Então, eu considero que usar a inteligência artificial para sistemas críticos ainda pode ser que, sei lá, daqui a muitos anos a gente consiga ver isso com uma certa frequência, mas ainda acho muito perigoso. Eu fiz uma publicação no Instagram exatamente sobre essa notícia no dia que saiu e muita gente dizendo, cara, eu trabalho com migração ou estudei essa parte de legado em COBOL durante muitos anos. Não é tão simples assim e não é tão trivial como documentar fluxos e etc. Eu acho que vai muito mais fundo do que se imagina. Mas vamos ver, a gente não tem bola de cristal, obviamente, e a inteligência artificial já está gerando valor para muita gente, para muitos projetos de tecnologia, e a gente tem que ver realmente isso na prática, tá? Então, no dia que um banco desses colocar um cloud para migrar um sistema, migrar e conseguir rodar limpinho, bonitinho, performando do jeito que estava antes, aí o assunto muda, né? E vamos a uma notícia um pouco mais alentadora. Proposta para permitir programadores como um MEI é apresentada. E foi apresentada justamente pelo Kim Kataguiri, deputado do União Brasil de São Paulo. Ele apresentou o projeto de lei complementar 25/2026. Então, a gente pode acompanhar o andamento disso aí, né, no site
lá da Câmara dos Deputados. Eu não sei se já tem alguma outra proposta, né? Mas eu vou começar a acompanhar isso aqui que eu acho importante. Justamente para permitir o enquadramento de programadores e desenvolvedores de software como microempreendedor individual. O texto inclui explicitamente atividades como desenvolvimento de software sob encomenda, licenciamento de programas, acho que isso tudo aqui é aqueles textos do KNAI, né? Customização e suporte técnico em TI, entre as ocupações elegíveis ao regime. A proposta também autoriza a inclusão de atividades intelectuais e técnicas no MEI, desde que não estejam sujeitas à regulamentação por conselho profissional com exigência de nível superior, mantendo as regras já existentes, como limite de faturamento anual, possibilidade de apenas um empregado e vedação de participação em outra empresa. Atualmente, o projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados e inicia a sua tramitação legislativa. Pois é, você acha que isso vai passar? Vai para frente? Eu acho que nesse momento, se for de interesse da comunidade aí para esse tipo de coisa, pode ser que vá, tá? Tem que fazer uma certa pressão, né? Hoje, programadores não podem ser MEI, porque as atividades de tecnologia da informação são classificadas como intelectuais e não constam na lista de ocupações permitidas, o que obriga esses profissionais a abrir microempresas ou atuar como pessoa física. A justificativa do projeto aponta que a exclusão dessas atividades não acompanha a digitalização da economia e limita a formalização de profissionais que atuam de forma autônoma, muitas vezes com baixa estrutura. O texto afirma que a mudança não cria novos benefícios fiscais, nem altera alíquotas, apenas amplia o rol de atividades elegíveis ao MEI, com expectativa de impacto fiscal neutro ou positivo devido ao aumento da base de contribuintes e à redução da informalidade no setor. Caso avance, a proposta ainda precisa passar pelas comissões temáticas, ser votada no plenário da Câmara e no Senado, antes de seguir para a sanção presidencial. Antes da gente comentar, deixa eu vir aqui rapidinho no site da Contabilizei, e aqui eles falam justamente desse limite do MEI, aqui, ó, já atualizado para 2026. O limite de faturamento é de 81 mil, ou cerca de 6.750 no limite mensal. É um valor alto? É, mas eu acho, tá, na minha visão aqui, até vendo pela nossa própria pesquisa, um profissional com um pouco mais de experiência já chegaria nesse limite muito rápido e já seria desenquadrado, tá? Pela legislação aqui, ó, se você faturar até 97%, ou seja, se você ceder ali num ano 20%, você continua sendo MEI até o fim do ano. Depois, no ano seguinte, você já é desenquadrado. Então, para mim, sinceramente, tá? Se o MEI tiver que classificar desenvolvedores, o problema bate no limite, tá? Muita gente vai bater nesse limite, muita gente não, tá? Mas muita gente sim. Então, eu acho que o problema aí não é conseguir colocar desenvolvedores no MEI, e sim colocar no limite correto, porque senão você vai ter uma parte que já está fora desse sistema e uma outra parte que vai estar ali e vai acabar indo para a informalidade, porque não vai querer, de certa forma, estourar o limite. Então, vai sempre tentar manter dentro do limite. Então, para mim, o ideal seria aumentar esse limite, tá? Então, olha, existem projetos de lei, de acordo aqui com o artigo, que propõem um aumento no limite de 81 para 150 mil. Mesmo assim, não chegaria a nem dobrar esse valor. Tem muito desenvolvedor sênior por aí que já passou de 20, 25, 30, até mais, tá? E isso eu falo aí com certeza e não é de estatística, é por conhecer realmente pessoalmente, vou te falar, quase uma centena de pessoas já que já estão nesse patamar. Então, eu acho que aumentar o limite seria o ideal. Obviamente, se a gente brigar ali por entrar no MEI e se conseguir, já tá bom, tá? Eu acho que já tá bom, porque de qualquer forma, para aquela galera, para aquele grupo que conseguiria virar o MEI, eles conseguiriam, obviamente, ter uma redução de carga tributária e colocar mais dinheiro no bolso. Mas ainda falando sobre esse limite, entrando numa outra questão. Eu fui pesquisar sobre esses limites e eles não são automaticamente renovados ano a ano pela inflação, por exemplo. Então, fica mais complicado ainda, porque vai passando um ano. Se você tem um limite ali anual de 81 mil, no ano seguinte, esse valor não é reajustado pela inflação. Então, você passa a ter que ganhar menos. Então, esse é um problema, não só para o desenvolvedor que entraria no MEI, mas um problema para todo mundo que é MEI. Acho que tem que acompanhar isso, projetos que coloquem também esse teto sendo reajustado pela inflação, pelo menos, né? Tem muita coisa que é reajustada pela inflação, o salário mínimo não está atrelado já pela inflação, por que então não usar também esses reajustes? É simplesmente uma opinião minha aqui, de um desenvolvedor, que dá uns pitacos também em economia.
E o Linus Torvalds finalmente anuncia o Linux 7.0. Olha, quem diria, hein? E brinca sobre números grandes. Ó. Foi anunciado o primeiro release candidate do Linux 7.0. E nele, Linus Torvalds destacou que a mudança no número não representa ali uma grande evolução técnica no kernel. Poxa, mas por que não? Segundo o criador, o projeto não utiliza mais versões principais para indicar grandes novidades. E o 7.0 funciona apenas como um marcador de progresso contínuo dentro do ciclo de desenvolvimento. Eu acho que ele está certo, tá? Daqui a pouco eu explico por quê. Em tom de humor, Torvalds afirmou que a escolha também tem relação com sua dificuldade em lidar com números maiores e comentou que no futuro espera que alguém mais confortável com isso esteja à frente do projeto. Ele também reforçou que novas versões não significam o abandono de interfaces antigas ou mudanças bruscas. O ciclo seguiu o padrão tradicional com o merge window descrito como suave, mantendo a cadência típica de evolução incremental do kernel. Entre as atualizações, então, vamos ver o que vai atualizar. O Linux 7.0 amplia suporte a novas gerações de CPUs da Intel e AMD, incluindo arquiteturas futuras, como Nova Lake e Zen 6, além de melhorias de desempenho e compatibilidade em diferentes plataformas. Um dos destaques é o avanço do Rust dentro do kernel, aí, ó, que deixa de ser experimental e passa a ser adotado de forma estável em parte do sistema. Então já justifica, será que é por causa do Rust que ele decidiu colocar o 7.0? É opinião, tá? Não quero treta, não. O release também inclui otimizações e sistemas de arquivos, novos drivers, melhorias em arquiteturas como Arc, RISC-V e LungArc e ajustes internos de performance. Também há mudanças voltadas a atualizações não disruptivas, melhorias de cache e remoção de componentes antigos. A versão final é esperada para abril de 2026, então está chegando. Dependendo da quantidade de versões, release candidate liberadas até lá. Então, pelo que a gente apurou até agora, obviamente, novas gerações de CPU, tudo isso já era incluído em pequenas adições ali no kernel. Tá? Então, não é justificado um 7.0 por conta disso. Mas eu duvido também que o Torvalds tenha feito o 7.0 por conta do Rust sair de experimental. Mas isso me chama atenção, tá? Eu como desenvolvedor, isso me chama atenção. Para você aí, se você acompanhou aí a evolução do kernel desde lá de trás, agora para 7.0, o que mais te chama atenção de mudança para justificar, então, o 7.0? Ou ele simplesmente não quer mais saber do 6 ponto alguma coisa e agora vai evoluir de forma diferente? Você vê que é um problema pessoal do Linus, e ele continua tendo, mas mesmo assim jogou lá para o 7.0 e vamos ver aí daqui para frente como é que vai ser essa numeração, né? Engenheiro da Cloudflare recria API do Next.js com IA em uma semana. Essa notícia aqui também deu o que falar. Foi o diretor de engenharia da Cloudflare, o Steven Faulkner. Ele implementou cerca de 94% da API do Next.js 16 em aproximadamente uma semana, utilizando IA, com o apoio do modelo Cloud e um custo próximo de $1.100 em tokens. Isso é o barato, né? O projeto chamado de VNext é open source e foi construído sobre o Vite, como alternativa à toolchain baseada em TurboPack, mantendo compatibilidade com a API do framework. A iniciativa surgiu a partir de dificuldades ao rodar aplicações Next.js fora do ecossistema da Vercel. Muita gente reclama disso, já que o output precisa ser adaptado para diferentes plataformas. Faulkner cita que esse processo envolve ajustes específicos para ambientes como o Cloudflare Workers. Eu acho que foi isso aí que fez eles criarem essa migração, né? Esse novo framework. O Netlify também e a AWS Lambda também tem essa problemática, né? Além de apontar limitações no desenvolvimento local, já que o Next.dev roda em Node.js e dificulta testar APIs de plataforma como o KV e Durable Objects sem workarounds. O VNext foi desenvolvido com base na suíte de testes do próprio Next.js, usada para validar compatibilidade ao longo da implementação, com intervenções frequentes para corrigir decisões da IA. O projeto permite substituir o comando next por vnext, mantendo estruturas como app, pages e next config.js. Até o nome do next continuou, tá? E já implementa recursos como routing, SSR, React Server Component, Server Actions, caching e middleware por meio de plugins no Vite. O código ainda é descrito como experimental e sem revisão completa, com suporte inicial focado em Cloudflare Workers e testes em outros ambientes. Em benchmarks iniciais, o build chegou a ser até 4.4 vezes mais rápido e o bundle final em gzip cerca de 56 a 57% menor em comparação ao Next.js 16.1
17.6. Então, a partir dali, provavelmente é como se fosse um fork do projeto e agora tem esse novo framework. Como é open source também, mesmo sendo desenvolvido ali para o Cloudflare Workers, eu acho que vai dar o que falar. Como ele foi criado, assim, mas foi IA, não sei o quê. Obviamente, tá todo mundo, é experimental, tá? Vai todo mundo ter que analisar friamente ali se a conversão foi boa, se está realmente legal. Mas o que acontece? Como ele foi criado usando a suíte de testes do próprio Next, se ele passou nos testes, então a gente acredita que esteja tudo em concordância. Tá? Lembrando, isso é bom lembrar também, que recentemente o Next teve um problemaço de segurança aí, que foi ruim. A gente inclusive falou isso aqui no compilado. Isso não quer dizer que o Next é inseguro, mas isso não quer dizer também que o VNext é super seguro, porque é menor, o bundle é menor, ou ele é mais rápido. Então agora são desenvolvimentos paralelos, agora um não tem nada a ver com o outro. A equipe lá do Cloudflare vai ter que continuar mantendo, open source, provavelmente vão ter outros contribuidores também, e o Next segue a sua vida. Então, a partir de agora, o que aparecer de problema no Next 16.1.6, provavelmente vai aparecer lá no VNext também, tá? Vamos acompanhar, eu ainda não testei, eu uso o Cloudflare Workers, tá? Então, eu quero testar muito. A gente tem vários projetos aí rodando em Next, usando o React Server Components, então eu vou tentar fazer um depara para ver realmente se vale a pena usar aí o Cloudflare Workers para migrar uns projetinhos. Diz aqui você, se você está com interesse aí de migrar ou se você vai começar aos pouquinhos aí, não vai fazer nada muito arriscado por enquanto. Outra notícia aí que deu o que falar, ó. O estudo da Anthropic aponta queda de 17% na aprendizagem com o uso de IA para programar. Pois é, eu acho que eu já ouvi muita gente falando sobre isso. Inclusive a gente, lá atrás, quando a gente começou a usar a inteligência artificial, a gente já cantava essa pedra. Eu acho que todo mundo que desenvolve, que tem uma relação com tecnologia, codificação, entende como que a IA consegue gerar valor com código. Isso é inegável, mas é inegável também como as pessoas se acostumam e elas não fazem questão de entender mais o que elas estão fazendo, tá? Olha só, um estudo da Anthropic analisou como um dos assistentes de IA impacta a formação de habilidades e programação ao longo do aprendizado com novas ferramentas. Você me ouviu, né, falar lá no início do episódio, né, em dívida cognitiva. É basicamente isso aqui que está acontecendo. Em um experimento controlado com 52 devs com experiência em Python, os participantes foram divididos em um grupo com acesso a IA e o outro sem acesso, enquanto aprendiam uma nova biblioteca de programação assíncrona. Os dois grupos realizaram tarefas práticas seguidas com uma avaliação com foco em debugging, leitura de código e compreensão conceitual. Então, foram esses 3 focos aí. Os resultados mostraram que o grupo que utilizou IA teve desempenho inferior na avaliação, com uma redução média de 17% na pontuação, em comparação com quem programou sem assistência. A diferença equivale a cerca de 2 níveis de nota e foi estatisticamente significativa. Apesar da expectativa de ganho de produtividade, o estudo não encontrou melhora relevante no tempo de execução das tarefas com o uso de IA. Em média, o grupo com assistência de IA concluiu as atividades apenas alguns minutos mais rápido, sem significância estatística. A análise detalhada mostrou que parte do tempo foi consumida na interação com o IA, incluindo escrita de prompts e ajustes nas respostas. Os resultados também indicam que a forma de uso influencia diretamente o aprendizado, obviamente. Participantes que delegaram a geração de código IA tiveram pior desempenho, enquanto aqueles que utilizaram a ferramenta para fazer perguntas conceituais ou entender o código apresentaram melhores resultados. A maior diferença de desempenho foi observada em tarefas de debugging. A própria Anthropic fez o teste. Tá? 52 pessoas. É muito, é pouco, pode ser pouco. Mas isso aqui mostra um caminho. Quando a gente utiliza a IA para aprender, para entender o contexto, para entender o que está sendo feito, é imbatível. A produtividade vem. Quando ela é utilizada para geração só, sem nenhuma validação, sem nenhum tipo de interferência, em algum momento ela pode travar ali. E aí, cara, a coisa do debug gera muito mais tempo. Você pode ter uma experiência diferente, tá? Obviamente, muita gente está tendo experiências diferentes com IA. Tem muita gente criando ali padrões, criando técnicas para utilização.
A gente mesmo que no código-fonte, quando a gente vai usar prompts, por exemplo, a gente sempre tenta usar algum estilo ou algum formato que sai nessas documentações aí para ver se o desempenho melhora, se a gente precisa fazer mais ajustes, menos ajustes. Eu acho que está tudo muito incipiente, né? Com o uso de LLM, principalmente. Tá? Então, estou dizendo com o uso de LLM. Engenharia de prompt, como a gente já falou aqui, é engenharia, realmente. É algo que pode diferenciar os resultados finais. Então, é sempre bom aprender. Mas a gente sabe também que você pode pegar o mesmo prompt em momentos diferentes e ter resultados diferentes. Tá? Por quê? Por conta do consumo do servidor, da disponibilidade, até se você, por exemplo, utiliza uma conta paga ou uma conta free, tem diferença também, todo mundo sabe disso. Então, não é só gerar o prompt, é você ir se adaptando aos resultados que ele vai fazendo e você gerando novas requisições. É muito incipiente ainda. Isso não quer dizer que você não tem que estudar, tem que esperar ter a técnica perfeita. Eu acho que nunca vai acontecer isso, tá? Então, tem que continuar estudando sobre isso, tem muita gente escrevendo sobre isso, a gente faz vídeo sobre isso também. Então, o que importa aqui, pelo menos nesse estudo da Anthropic, mostrando que é um caminho a se utilizar. A própria ferramenta deles é quem teve melhor desempenho. Tá? Não é para não usar, eu acho que isso não é o conceito. O conceito é usar de forma mais eficiente, a garantir a produtividade e você ainda ter o conhecimento aqui na sua cabeça. E você aí que acompanha o Código Fonte TV sabe que a gente não indica nada que não tenha testado e aprovado de verdade. E quando o assunto é servidor, a nossa escolha há muitos anos é a Hostinger. Se você quer hospedar, por exemplo, landing pages ou mesmo aplicações completas, a Hostinger tem a melhor qualidade, tá? Nós costumamos usar para praticamente tudo os VPS. Só para você ter uma noção, nós temos APIs, N8N, Supabase, encurtador de links, e-mails profissionais e muitas outras aplicações que deixamos exclusivamente na Hostinger. O valor já é sempre muito atrativo e ele sempre tem promoções. Só que para quem acompanha o código-fonte e o compilado, nós temos um cupom que dá ainda mais desconto. É só usar código-fonte lá no carrinho e aproveitar. Use o link que está aqui no vídeo e veja você mesmo quanto vale a pena ser cliente Hostinger. Em falando aí em IA, eu sei que a gente está falando muito de IA, tá? Tem mais outra notícia aí sem IA, tá? OpenClaw apagou e-mails da executiva da Meta. Olha isso, ó. Uma diretora de segurança e alinhamento do laboratório de superinteligência da Meta. Superinteligência, então. Não foi qualquer pessoa, ó. Relatou um incidente com o agente autônomo OpenClaw. Provavelmente ela ficou testando lá coisas aleatórias e aconteceu isso. Que apagou e-mails de sua caixa de entrada mesmo após receber instruções explícitas para não executar a ação. A executiva Summer Hui testava a ferramenta após resultados positivos em ambiente controlado. Não tão controlada assim, né? Porque ela colocou a ferramenta como acesso de e-mails dela. Então, ela deveria ter utilizado uma caixa de e-mail fake ou alguma coisa que não tivesse problema de ser deletado, né? Mas, ao conectá-la, olha só, a sua caixa real, o comportamento mudou. Durante a execução, o agente passou a deletar mensagens sem autorização e ignorou comandos enviados em tempo real, como não faça isso e pare. Será que o comando ideal é não faça isso? Sendo necessário interromper manualmente a execução do dispositivo onde o sistema estava rodando. Não era só deslogar? O teste envolvia permissões amplas, permitindo acesso direto à caixa de entrada e execução de ações sem confirmação intermediária. Segundo o relato, o problema ocorreu após o sistema perder o contexto das instruções iniciais durante o processamento de um grande volume de e-mails, o que levou à execução indevida da tarefa. Isso é uma boa pista. Ó. O próprio agente reconheceu posteriormente que violou a regra de não agir sem aprovação prévia, mas aí já era, né? O famoso me desculpe, realmente você estava certo. A executiva afirmou que o comportamento foi diferente do observado em testes anteriores em ambiente controlado, onde o agente havia seguido corretamente as instruções. O caso ocorreu durante uma demonstração prática e chamou atenção internamente, já que envolveu ações irreversíveis e dados reais. O episódio se soma a outros relatos recentes envolvendo comportamento inesperado de agentes autônomos quando expostos a permissões amplas em ambiente de produção. Então, no caso aqui, obviamente, ela deu permissão ampla e aí o comportamento foi diferente. Mas será que foi por causa da permissão? Eu acho que não, né? Em ambientes controlados, geralmente em testes, quando a gente vai fazer testes assim, de carga ou processamento mais pesado, tem muita gente que não cria da mesma forma que seria na produção. Digo o seguinte, por exemplo, se tem uma IA conectada na OpenClaw e ele armazena, se você olhar lá o sistema, ele armazena muito do contexto local em sessões. Tá? Então, quando você faz um chat novo, ele internamente envia aquela sessão via API. Só que essa conversa toda, muito provavelmente, ela tem um limite.
é limitada ali, ou você pode aumentar, diminuir, mas obviamente tem um limite, até porque a API, sei lá, do ChatGPT, do Gemini, ele não vai aceitar um contexto super gigante, tem um teto ali. No caso, como ela conectou o e-mail, provavelmente o e-mail dela realmente deveria ser muito pesado, o OpenClaw tentou enviar como contexto essa base toda. E aí aquilo que estava lá no início da sessão, com as instruções de não faça isso, aquilo foi ignorado, provavelmente fizeram ali um corte em algum lugar, um wrapper em algum lugar, e aquilo não foi enviado como contexto. Então, provavelmente, isso não deveria estar no contexto, não deveria, acredito, que deveria estar no contexto do chat. Mas, na verdade, essas instruções deveriam ser colocadas em outro contexto. Por quê? Porque junto com o que é enviado lá de sessão, você pode enviar também outras instruções que são obrigatórias. Isso aí seria sempre dentro do contexto. Estou assim, imaginando o que pode ter acontecido, tá? Se ela pediu para não fazer isso lá no início, pode ter rolado um corte ali no contexto e quando ele foi recontextualizar ali no sistema, ele deve ter perdido essa instrução. E aí, depois que desconecta, ele não envia aquela base grande e aí ele reconhece, isso aqui que estava aqui antes, eu agora consigo ler, e realmente eu fiz besteira. Então, esse é um dos riscos, tá? E isso já aconteceu comigo, inclusive, não desse jeito, mas usando o próprio OpenClaw. Quando eu peço, por exemplo, especificamente para ele me mostrar um arquivo de segredo do próprio código dele, lá do .env, por exemplo, ele diz, não posso fazer isso, é inseguro, blá, blá, ele tem isso. Mas quando eu tiro uma dúvida qualquer sobre configuração, não sei o que, aconteceu já uma vez, ele falou assim, não, isso aqui você pode fazer dentro desse arquivo aqui. E aí ele mostrou o conteúdo do arquivo, sem eu pedir, mas porque ele estava em outro contexto, entendeu? Esse é um dos perigos ali, de você colocar chaves e acessos sem que você não dê permissão para algo que não seja seguro, entendeu? Então, tudo que você fizer ali no OpenClaw, tudo tem que ser próprio para o OpenClaw, independente. Você vai usar uma chave do ChatGPT, tem que criar uma chave própria para ele. Se você vai conectar ele no WhatsApp, eu aconselho fortemente você não usar o seu WhatsApp pessoal. Vai lá, compra um chipzinho eSIM, você vai ter o código lá, você vai conseguir conectar num WhatsApp próprio, tá? E vai isolando ali as permissões dele. Agora é uma notícia treta aí, olha. Aumento de imposto de importação atinge o setor de tecnologia no Brasil. Eu não sei se agora, nesse momento que eu estou gravando, algo vai mudar, porque deu uma repercussão gigante isso quando saiu a notícia. De qualquer forma, vou falar aqui sobre a notícia. Eu acredito que pode até ser que seja revogado, tá? Não sei. Eu acho que isso pegou muito mal. O governo federal elevou o imposto de importação sobre mais de 1.200 produtos, incluindo computadores, celulares e componentes eletrônicos, como parte de uma estratégia para conter o avanço das importações e reduzir a pressão sobre as contas externas. Tem dois aí, avanço das importações e reduzir a pressão. Então são dois contextos aí. Tá? A medida foi aprovada pela Câmara de Comércio Exterior e tem como foco itens como produção nacional, enquanto produtos importados sem equivalente fabricados no país permanecem com tarifa zerada. Esse que é a treta. Ó. O aumento pode chegar em até 7,2 pontos percentuais em alguns casos e busca tornar produtos importados menos competitivos em relação à indústria local, em um cenário de crescimento das importações e redução do superávit comercial nos últimos meses. Segundo o governo, a decisão também pretende preservar cadeias produtivas e incentivar a produção nacional, mantendo regimes como o ex-tarifário para insumos e equipamentos sem fabricação local. A mudança atinge componentes eletrônicos e equipamentos, como eu tinha falado, né? E são componentes utilizados em infraestrutura e tecnologia, incluindo itens usados em ambientes corporativos, processamento de dados e operação de sistemas presentes em diferentes etapas da cadeia tecnológica. No caso dos smartphones, a maior parte dos aparelhos vendidos no Brasil já é montada localmente. Se atente aí à palavra montada, tá? O que limita o impacto direto sobre o consumidor final, embora a produção ainda dependa de componentes importados em diferentes etapas da cadeia. Ainda assim, a medida amplia a incidência de tarifas sobre itens relevantes para o setor tecnológico, enquanto o governo projeta aumento de arrecadação e impacto nas contas externas com a mudança. Bom, aí eu vou falar aqui vou ter que falar um pouco sobre economia, sabe? Eu entendo do meu jeito, acredito que a gente vai acabar perdendo competitividade com esse tipo de ação, porque realmente, num momento do mundo em que existem muitos investimentos em infraestrutura,
muitos desses equipamentos de data center, e a gente viu vários contratos de data center sendo fechados para serem feitos aqui no país, vão depender, obviamente, de muita coisa importada. Tá? Pode ser que um ou outro equipamento seja feito aqui, mas a gente sabe, para inteligência artificial, por exemplo, é GPUs. Quem é o maior fabricante de GPU no país? Pois é. Não tem, né? Então a gente vai acabar dando um tiro no pé e saindo da rota ou do mapa de muitas empresas e de muitos investimentos, porque vai ficar muito mais caro investir aqui. Isso eu estou falando só de data center. Agora, para nós aqui, usuários, a gente sabe, e para quem trabalha com tecnologia ainda mais, poxa, como é caro, né? Comprar equipamentos, já é muito custoso aqui, ter equipamentos bons, de ponta aqui no país, e obviamente a grande parte deles tem componentes importados. Mesmo que seja montado aqui, o custo de componentes é lá de fora. Por exemplo, vou citar aqui algumas coisas que a gente até fez uma publicação no nosso Instagram com uma tabelinha. Eu sei que são 1.200 produtos, mas o que importa mais para a gente são justamente aqueles que a gente não vê fabricante aqui. Então, por exemplo, placas de vídeo, GPUs, antes era 0 a 2%, vai passar de 16,6% a 18%. Então, vai encarecer bastante. CPUs era 0%, vai para agora de 7,2% a 12,6%. Memória RAM, SSD já está quase sem nada no mercado. Tá? Por causa da escassez, para cliente final já é muito difícil conseguir. 0 a 2%, agora 12,6%. Placa-mãe, de 0 a 2%, agora com esse novo aumento, 16,6% a 16% também. E aí fizeram várias simulações, aí eu cheguei a ver um computador médio, vamos imaginar, vamos montar um computador que custasse 5 mil, que hoje, infelizmente, acaba sendo um computador médio. Com essas mudanças assim, a comparação que eles fizeram, que esse mesmo computador passaria com essas mudanças a custar 8 mil, um pouquinho mais de 8 mil reais. Ou seja, pesa bastante esse tipo de coisa. E é o que eu disse, acaba tirando a nossa produtividade. Porque se a gente pensar na gente que utiliza equipamentos, e, cara, quem não utiliza computador hoje? Quem não precisa de um celular mais rápido? Quem não precisa ter um computador mais potente para você poder instalar um software bom para funcionar rápido? A gente sabe que performance em computador, os sistemas rápidos, isso faz total diferença do quanto você consegue render. Então isso tira também a nossa produtividade. Por isso, acredito, quem sabe, que a repercussão negativa desse aumento possa fazer com que eles voltem atrás. Mas, como já foi aqui pela notícia mesmo, já foi aprovada ali pela Câmara de Comércio Exterior, não sei se eles vão seguir ou se foi só uma forma de testar e depois recuar um pouco. Lembrando que essa coisa de aumentar a taxação está rolando em vários lugares, né? É bom? Não, não é bom. Na minha opinião, isso não é bom. Eu acho que para a gente conseguir ali a balança comercial positiva, como o governo está querendo, eu acho que é melhor a gente trabalhar do nosso lado, não prejudicar pelo menos produtos que a gente não tem equivalente aqui no país. Mas olha só, comenta aqui, diz aqui o que você acha. Quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto. Tirando tretas políticas de lado aí, vamos focar aqui só nesse tipo de ação concreta que eles estão fazendo. Na minha visão, não é correto, mas diga aqui, pode falar à vontade, tá bom? E bora ver então como foi a semana do Código Fonte TV. Apesar da Vanessa não estar aqui hoje, nós conseguimos gravar alguns vídeos e finalmente saiu. Toda vez que a gente vai fazer a pesquisa, não sei se vocês acompanham a nossa pesquisa salarial, toda vez acontece alguma coisa. Olha só agora, a Vanessa teve um problema de saúde e não conseguiu comparecer. Nos outros anos, a gente sempre tem algum tipo de problema. É impressionante. Essa pesquisa tem que ser casca grossa para manter todo ano. Tem muitas pressões ali externas, tá? Para não sair a pesquisa, não fazer, mas a gente insiste, cara. A gente acha que é importante para o mercado, então a gente mantém ela. Olha só, lançamos então, tem um vídeo específico onde a gente mostrou todas as novidades. Obviamente, do ano passado para cá, muita coisa nova aconteceu nesse mundo de desenvolvimento, ideias, novas ferramentas, modelos, tem realmente muita coisa. E a gente acrescentou novas perguntas e a gente explicou isso detalhadamente nesse vídeo. Então, se você tiver uns minutinhos, bota em 2x, não tem problema. A gente faz um overview ali pelo formulário, explica tudo, por que a gente fez daquela forma. Mas o importante mesmo é você ir lá em pesquisa.códigofonte.com.br. Tá? Isso não deixa passar, não esquece depois que o vídeo acabar. Vai lá em pesquisa.códigofonte.com.br e responda. Tá? É importante que a gente consiga um número muito grande de pessoas respondendo, porque a gente vai fazer muitos comparativos.
Agora, com a 6ª edição, a gente consegue comparar, só para você ter noção, de números lá de 2020, tá? 2020, lembra de 2020, tá? Antes ali, tudo está acontecendo no nosso mercado. Então, 2020 até 2026, olha o quanto que o mundo já girou, 6 voltas em torno do Sol. Então, a gente tem muita informação relevante para fazer comparação, mas só vale realmente se você participar. Então, nós pedimos aqui que você participe e quando você participar, se você puder dizer aí na sua rede, seja no LinkedIn, seja no YouTube também, ou seja no Instagram, através de um story, diz assim, ó, participei da pesquisa, participe você também, bota um link lá para você passa para frente e muita gente participar. Lembrando que se você é desenvolvedor brasileiro, mesmo morando fora do país, você pode participar. Mas se você trabalha com cibersegurança, pode participar. Se é DevOps, se é QA, se você trabalha com segurança da informação, desenvolvendo games, todo mundo agora pode participar, tá? Então é muito importante que a gente compartilhe ao máximo esse endereço para todo mundo participar e a gente, obviamente, superar aí o número de participantes do ano passado e manter a nossa pesquisa como uma das mais relevantes, se não, quiçá, aí, a mais relevante aí para o mundo dev aqui no país. E teve mais um vídeo, eu e Vanessa mostramos que, apesar de você usar aí a gerando código e que está muito boa mesmo, né? Tem muito IA que, obviamente, gera código macarrônico, né? E que quando você vai pedir para evoluir, ele só evolui na gambiarra. O problema disso é que quando você começa a usar uma regra de negócio em um lugar e a mesma regra em outro lugar, e quando você pede para fazer alguma mudança específica, aquela regra ela não está propagada. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das características do uso de inteligência artificial é a duplicação de códigos. Isso já foi comprovado em várias pesquisas que o número de códigos duplicados estão assim, estrondosos. Como é que se resolve isso? Pô, a gente já resolve isso há décadas, usando design patterns. E a gente mostrou que as boas práticas na programação têm que ser também guiadas pelo uso de inteligência artificial. Então, se a sua IA está gerando código macarrônico, você está precisando refatorar o tempo inteiro, a gente mostra quais são ali os principais design patterns que você deve ter noção de como usar e como pedir também para a sua IA poder implementar. Quando você olhar um código assim, por isso que está estranho, eu vou pedir para ele implementar esse design pattern. E aí as IAs hoje conseguem fazer isso. Então a gente faz um depara com algumas, vale muito a pena você assistir, porque as boas práticas na programação, clean code, arquitetura limpa, tudo isso continua a mesma. Tem que estudar. Bora para os comentários, olha só. O Alexandre disse no vídeo sobre a pesquisa salarial: finalmente estou empregado para poder participar. E aí eu respondi. E aí teve o Matheus disse: eu também. E o Paulo disse: na próxima eu também estarei. É isso aí, Paulo. Vai estar com certeza, tá? E o Jean disse também nesse vídeo: confesso que tenho orgulho de participar. É a maior pesquisa salarial de programadores do Brasil. Olha só. E é verdade, tá? Obrigado por fazer a pesquisa e trazer os dados para nós todos os anos. Hashtag os melhores. Muito obrigado. O Jonas disse aqui: eu era doido para participar, acompanho uns 2 anos já, mas não era a principal área para mim. Hoje estou participando e ganhando muito bem, e só com tecnologia. Que alegria contribuir para esse projeto. Cara, que legal, hein? Você está ganhando aí já 1 milhão. Eu vou dar uma checada nos resultados para ver se alguém já respondeu 1 milhão. Porque ano passado teve um estagiário botando 1 milhão. Eu acho que ele preencheu errado, mas foi ignorado na média solenemente, tá? A gente tem ali regras de outliers e ele não foi utilizado, tá? O Adailson disse no vídeo sobre design patterns: muito legal essa câmera nova de vocês, ficou show. É verdade, a gente trocou recentemente, justamente porque a gente agora filma em 4K, nossos vídeos estão em 4K. Foi um pedido veemente aqui de um seguidor. E a gente reuniu ali algumas moedinhas, conseguimos comprar uma câmera e a gente está bem satisfeito. O problema é que ela mostra muito detalhes, assim. Esse que é o grande problema, mas tudo bem, né? O José Williams, no vídeo do Dicionário do Programador sobre COBOL, olha só. Que vídeo top, hein? Teremos mais sobre o COBOL nesse canal. Gostei muito. Pois é, nesse compilado teve sobre COBOL, né? Dessa notícia aí da Anthropic. Tomara que tenhamos mais notícias aí sobre COBOL. Quem sabe, se der certo essa conversão aí da Anthropic, a gente começa a falar mais de COBOL aqui. Se der certo, né? Estou dizendo. Realmente a gente vai ver muita gente se mexendo aí para fazer migração, para testar pelo menos, né? Eu acho que vai sair muita notícia aí de COBOL. Pelo menos dizendo que é bom ou não. Essa promessa da Anthropic não é válida, não vai dar certo. Pelo menos esse tipo de conteúdo a gente vai ter. Júnior, lá no dicionário sobre licenças de software. Como esse vídeo só tem 30 mil views, muito necessário e bom. Poxa, muito obrigado pelo comentário. Porque realmente o dicionário do programador,
a gente não fica fazendo vídeo, pelo menos não fica tentando fazer vídeo só de hype, né? A gente pega assuntos que são relevantes ali no momento e coloca como um overview ali de tecnologia. Então, por isso que ele não dá muito acesso, geralmente, né, quando a gente lança, mas ele é um vídeo de cauda longa, que a gente chama, tá? Então, depois, para ser buscado tudo, ele continua tendo acesso. Então, essa playlist aí já passou de 200 vídeos, então é muito legal. Se você ainda não conhece o Dicionário Programador, vai lá no Código Fonte TV, tem uma playlist de Dicionário Programador, tudo em ordem alfabética, tudo que você quiser saber ali de algum termo, uma tecnologia que tiver, obviamente, lá, a gente está ali, então você pode fazer um plano de estudos ali do que você quer conhecer, e aí você assiste os vídeos, tá? O Avlier, acho que é isso, tá? No vídeo sobre boas práticas. Olha só que legal esse comentário. Ótimo vídeo, o Design Patterns nunca foi sobre deixar código bonito e muito menos sobre sair aplicando em todo o projeto. Ele tem razão até porque alguns padrões não deixam o código mais bonito, né? Pattern é mais sobre técnicas conhecidas do que padrões absolutos. A tradução é meio injusta porque padrões têm vários sentidos. Isso torna o código mais previsível, justamente o que humanos e IAs mais gostam em comum. LLMs geram tokens subsequentes que sejam relevantes ao token anterior. Toda IA generativa é a combinação dessa arquitetura, fine-tuning e suporte a tool calls, que geram resultados para o contexto de memória. É exatamente isso, falando aí superficialmente. Uma coisa é IA em produtos de baixo risco ou entrada no mercado. Outra é usar IA em ambientes com baixa ou nenhuma tolerância a falhas. Aí o caso aí do COBOL. Você é responsável pelo código que supervisiona, com ou sem IA. Atesto aqui o que o Avli falou, eu penso exatamente dessa forma, tá? Muito obrigado aí pelo seu comentário, super relevante. E o 81 JL Gregório disse também nesse vídeo, no mundo de vibe coding e irresponsabilidade técnica, padrões de projeto, boas práticas e código limpo são mais importantes do que nunca. Eu já peguei código macarrônico feito por um entusiasta do vibe coding, pensa aí numa mão de obra, pois é, ainda mais se estiver em produção, né? Aí fica mais complexo ainda de fazer mudanças, provavelmente sem testes, aí por aí vai. Tudo que a gente já conhece aí, né? O ALZ Rolim disse no compilado retrasado, ó. Bom dia, super casal. Espero que a Vanessa esteja melhor. Se Deus quiser. Também estou num perrengue de saúde. Segunda fui jogar pickleball com amigos do clube e senti uma dor que nunca sonhei. Resumindo, suspeita de hérnia de disco lombar. Após 2 idas à emergência, uma injeção e 3 analgésicos anti-inflamatórios, eu estou melhorando aos poucos. Parabéns pela qualidade mesmo, Pocket. Sugiro uma olhada e até parceria vídeo com o mestre Akita. Ele andou brincando com vários LLMs e está publicando seus insights. Poxa, eu confesso que eu vou ter que dar uma olhada. Eu acho que o Akita está mais ativo agora no X, né? Vamos ver lá, vou ver o que ele está publicando. Obviamente, o Akita é uma pessoa super querida aqui, adoro. Toda vez que a gente tiver a oportunidade de fazer algo juntos aqui, obviamente, pra gente vai ser uma honra, tá? Cuida aí da sua coluna. Eu sei muito bem o que é ter hérnia de disco, lombar, eu tenho também. Então tem que cuidar bastante, deixar sempre fortalecido, fazer musculação e bora. Ah, esse aqui é super especial. O Mediração, na verdade, é o Adriano. Ele comentou no primeiro vídeo lá, quando a gente lançou o compilado há muitos anos atrás. Ele é um cara que está maratonando desde o início o compilado. O compilado vai fazer 5 anos aí. Olha só, cara, é muito episódio. Ele disse assim, ó, olá, Adriano M aqui. Normalmente eu escuto vocês no Spotify quando vou e volto do trabalho. Às vezes, eu paro nas áreas de descanso da estrada para escrever um comentário. Eu moro na Alemanha há quase 11 anos, trabalhei em empresas de informática com 10 mil funcionários e nunca encontrei um brasileiro. Olha isso. Existem milhares de vagas na Alemanha, mas os profissionais que aprendem várias linguagens de programação têm receio de aprender as linguagens em inglês, alemão, japonês ou chinês. Estou hoje na cidade de Wilbraham, 21/2, aí ele botou aqui o horário. Cara, que legal. E olha, ele assiste, a gente ouve a gente na estrada, lá pelo Spotify. Todo episódio ele comenta. Então já tem vários comentários. Todos os episódios estão com comentários do Adriano. Adriano, grande abraço para você. É uma honra ter você, direto da Alemanha, ouvindo a gente aqui, todos os episódios, tá? Desejo muito sucesso aí pra você. Olha a dica dele, né? Se ele tá há 11 anos na estrada, tem muita vaga para profissional lá, mas a galera não tá a fim de aprender inglês, alemão, japonês ou chinês, realmente ele fala do que ele entende. Então, isso com certeza tira muitas oportunidades. Então, olha, é sempre bom, né? Nunca é ruim aprender novas línguas, né? Novas culturas, né? Para quem almeja em algum momento da vida ir para fora, trabalhar para fora, não tem jeito, tem que aprender o inglês. O inglês vai te abrir muitas portas e isso pode se iniciar na infância até. Agora, a gente tem muito mais contato com o inglês, como eu tive, por exemplo, na década de 80, né, 90. Hoje é muito mais fácil. Se você quiser colocar na tua vida o inglês
Aqui do Brasil, por exemplo, você pode colocar no celular, no computador, nos softwares, você pode escrever, você pode ouvir os filmes agora trocando. Na minha época, com TV aberta, era tudo dublado. Você pode botar legenda em inglês, ou seja, você pode ter contato com a língua muito fácil hoje em dia. Então, se isso for o seu objetivo de algum momento, inglês, alemão ou qualquer outra língua, dá para você já ir se habituando desde a infância, se você quiser. E a Rochelle, que está sempre com a gente, olha o que ela escreveu. Chegou meu café código-fonte, testado e aprovado para aumentar a produtividade para a linguagem PHP. Já está testado para PHP, tá? Pode comprar e abusar. Abusar tanto do café não, né? Toma aí com moderação, já é o suficiente. Tomando o meu aqui. E, obviamente, esse é o café nosso, você já deve conhecer, que se você acompanha o compilado, lá em café.códigofonte.com.br. É um café que nós desenvolvemos junto com a Vero, que já é nossa parceira há anos, confiamos plenamente no trabalho deles. A gente escolheu o tipo de café, o aroma, a torra, o corpo, tudo, e desenvolvemos aí o café do Código Fonte. Tem muita gente já tomando no nosso Instagram, tem muita gente marcando a gente já tomando o nosso café. Se você ainda não experimentou, não espera o melhor momento, porque sempre é o melhor momento para você tomar café. Vai lá em café.códigofonte.com.br, tem lá uma página toda bonita que a gente fez, mostrando ali tudo que a gente pensou para o nosso café. Aí você vai lá e adquire no botãozinho lá, tá bom? Isso ajuda aqui o canal, obviamente, aqui o compilado, a gente continuar vendendo aqui um produto nosso. E eu vou ficar muito feliz, e Vanessa também, de você experimentar um produto aí do Código Fonte. O Giovanni Neves disse, finalmente consegui ficar em dia, depois de ficar mais de 10 episódios atrasados. Olha, maravilhoso como sempre, conteúdo top. Caramba, você não enjoa da nossa voz, não? Nossa, cara, é muito tempo assistindo a gente, né? Que bom ter você de volta, Giovanni. Agora você vai estar antenado com as notícias em dia, tá? Isso que também é super importante. Esse aqui foi o episódio passado, espero que você já esteja. Comenta aqui se você já está também assistindo agora sem atrasar, tá bom? E o Rogério disse, olá casal 20, acho que com a credibilidade e visibilidade que o Código Fonte tem, a AWS consideraria um pedido para vocês patrocinarem, né, o S3 para a preservação de projetos históricos da internet. Isso foi uma notícia que a gente falou aí na semana passada. OBS, coloquem esse jingle que fizeram na abertura, pois ficou perfeito. É verdade. A gente usou a Lyria 3, né? Aquela inteligência artificial nova do Google para gerar músicas. E aí o Christian, que trabalha aqui com a gente, ele criou essa música bem diferentona. Pode ser, né, que a gente utilize ela aí em algum momento. Eu não utilizaria ela na abertura, porque são 30 segundos, é muito... Às vezes só um pedacinho pode ser, né? Senão fica muito longo a abertura, né? Mas legal, gostei da sua sugestão. Muito obrigado. E mais um aqui, ó, justamente no corte, onde a gente fala sobre a memória da internet está se perdendo, né? O Apalês disse, imagine isso, um vídeo do YouTube de hoje, por exemplo, esse vídeo daqui a 50 ou 60 anos, não vai existir mais ninguém no futuro que vá ficar a saber o que aconteceu hoje, tal como nós. Sabemos pouca que aconteceu antes, há 50 ou 60 anos. Foi perdido muita coisa. Cara, você tem razão. Na internet, a gente até tem ferramentas, né? Esse Wayback Machine também, que é uma dessas ferramentas. Você consegue ter muito histórico aí, conteúdo do que aconteceu no passado ali, de 20 anos atrás. E hoje em dia, com o audiovisual, esse acervo do YouTube é impressionante realmente daqui a 50, 60 anos. A gente vai ter muita coisa realmente. Obviamente as pessoas vão continuar, espero, né, que as pessoas, né, vão continuar aí criando conteúdo. Mas seria interessante realmente, né, poder saber, de repente nem todo o conhecimento vai ser aproveitado daqui a 50, 60 anos, mas que pelo menos a gente tenha um rastro aí, uma timeline, justamente para a gente saber o que foi deixado aí pelos antepassados. Levando em conta aí que 50, 60 anos também é logo ali, né? E o Crisnão, no compilado passado também, ó. Pessoal, podia criar uma blockchain para manter esses arquivos históricos com grandes pesquisadores por trás das iniciativas. Seria tranquilo levantar um token para dar suporte à iniciativa e manter os nodes principais. É verdade, né? Se a gente, de repente, tiver algum projeto desse para usar peer-to-peer, que seja, para a gente armazenar esse conhecimento, eu acho que funcionaria também. De qualquer forma, isso não isenta também as grandes empresas, se elas quiserem, né, a poder contribuir também com esse acervo, que é super importante manter esse acervo. E vai ter sorteio, tá? Eu gostaria de fazer junto com a Vanessa, mas ela me autorizou, então vamos fazer aqui o sorteio dessa semana também. Vai ser uma camiseta do Código Fonte, tá? E se você ganhar, basta você enviar o seu endereço completo, com seus dados também para envio. Tem que incluir CPF também, tá? Nome completo, CPF, o endereço, para sorteio
códigofonte.com.br, tá? Então não esqueça isso, porque é super importante. Tem algumas pessoas que esquecem. A gente tem até uma listinha já de pessoas que simplesmente não enviam esse e-mail e aí vai ficar sem camiseta, tá bom? Vamos ver quem vai levar a camiseta essa semana. E foi o Acodei Codando. Acodei Codando, olha só, ele escreveu: bom dia, quero novidades. Então, foi você que ganhou a camiseta do Código Fonte. A gente envia para você aí, sem custo nenhum, vai chegar aí na sua casa, tá? Mas lembre-se, tem que enviar para sorteio@códigofonte.com.br. E como esse é o último episódio, o último não, né? Porque fevereiro já foi, né? A gente vai publicar esse episódio no dia 1º, mas tá valendo. É como se fosse o último episódio aí de fevereiro. A gente também tem o sorteio mensal para quem faz parte do Clube dos Compiladores. Aqui no canal do Compilado, no YouTube, se você for lá em Seja Membro, você tem direito a todo mês ser sorteado, né, para receber um mimo. A gente vai sortear dessa vez, de novo, um livro Clean Code, o código limpo aí do Uncle Bob. A gente manda diretamente para sua casa. E aqui o sorteio é via Python, tá? Então não tem nada de IA não, é tudo mais bonitinho aqui, que a gente faz o avatar aparecer aqui em ASCII, ó, não dá para reconhecer a pessoa. Mas quem ganhou foi a Indianara Silva. Ela já está há 30 meses aí como compiladora aqui no nosso clube e vai levar um livro do Clean Code. Abri aqui, ó, o link dela, tá ela aqui, ó. Parabéns, a gente te envia aí direto para sua casa. A gente vai te marcar num post aqui no canal, né, do Compilado no YouTube. A gente marca o seu @ lá num post para você saber que você ganhou. De qualquer forma, se você já está assistindo, se adianta então. Manda seus dados todos para envio para sorteio@códigofonte.com.br, tudo bonitinho ali. Tem que mandar também o nome, CPF e o endereço completo com CEP, tá? Tudo certinho. E a gente te envia aí para tua casa sem problema nenhum. E se você que ganha aqui com a gente no compilado quiser, poxa, compartilha também a sua camiseta, o seu livro, o seu gadget, marca a gente lá no Instagram, no Story, no @CódigoFonteTV, que a gente reposta também. A gente gosta muito de fazer isso. Espero que você tenha gostado aqui. Mesmo eu solo aqui no compilado, eu também gostaria que a Vanessa estivesse aqui nesse episódio. Se Deus quiser, ela volta pro próximo, tá? Mas espero que você tenha curtido aí de alguma forma. Se você gostou, comenta algo que você curtiu aí nesse episódio, deixa o like, se inscreva no canal do Compilado, tá? E a gente se vê na próxima, tá bom? Grande abraço no seu coração, até mais.